tudo bem? Nós vamos ter a nossa videoaula de física. Nós vimos até então sobre o movimento uniforme, aquele movimento em que o móvel obedece o mesmo período de tempo com a mesma velocidade. A gente sabe que o tempo não para, mas a gente sabe que ele vai acompanhando e vai crescendo gradativamente, igualmente. Por isso o nome uniforme, apenas de uma forma. Nós vimos também a nossa equação do espaço, que é S é igual a SO mais VT, onde a gente sabe que S é o espaço final, SO é o espaço inicial, velocidade e tempo. Vimos também o gráfico, onde classificamos os movimentos como progressivo ou retrógrado. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver acerca do movimento uniformemente variado, que na física nós chamamos de MOVE. Por que uniformemente variado? Bom, existe uma palavra-chave. E eu queria que você, antes de eu falar, descobrisse que palavra é essa. Veja só, quando nós estamos em um congestionamento, é praticamente impossível nós mantermos a mesma velocidade. Por quê? Porque o carro vai ter que parar, a não ser que você queira que esse carro choque com outro carro. E essa não é uma realidade nossa. Então nós sabemos que ele vai acelerando, parando, acelerando, parando, até que esse congestionamento possa se extinguir em um determinado ponto da rodovia. E existe uma palavra que é chave, que foi a palavra aceleração. Então, quando nós falávamos acerca do movimento uniforme, nós não falamos acerca de aceleração. Por quê? Porque o móvel percorre sempre da mesma forma. Mas agora, com uniformemente variado, nós estamos vendo que a palavra variado vem de variação. E varia exatamente por quê? Porque acontece a aceleração. Então, a palavra-chave que vai definir o movimento uniformemente variado é a palavra aceleração. Então fica uma dica até para você quando for fazer o Enem ou qualquer outro tipo de concurso. Quando você vê a palavra aceleração, o móvel acelerou, o móvel desenvolveu com um movimento com aceleração tal, você já sabe que não está se tratando de um movimento uniforme. Portanto, se não está se tratando de um movimento uniforme, você sabe que você vai ter que usar uma outra fórmula, a fórmula da velocidade, que é aquela que nós chamamos de função horária do MOVE. Bom, a função horária do MOVE, eu já coloquei aqui para a gente, nós temos aqui, ó, V é igual a VO mais AT. V é igual a VO mais AT. Vamos destrinchar isso? Quem é V? V é a velocidade final deste móvel. VO, a velocidade inicial, que pode partir do repouso. Então, se o móvel partir do repouso, eu vou entender que a sua velocidade inicial é zero. A é a aceleração, exatamente essa palavra-chave aí, que vai mudar completamente a sua operação e o tempo gasto. Então, a função horária, eu sei que você vai anotar aí, é V é igual a VO mais AT. Isso você também vai encontrar no seu módulo quando você estiver fazendo os seus estudos de pesquisa. Então, eu fiz uma questão aqui para que nós pudéssemos exatamente treinar acerca disso aí, para que pudéssemos entender mais acerca dessa função horária do movimento. Bom, calcular a velocidade de um móvel que partiu com velocidade de 30 metros por segundo a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado em um tempo de 50 segundos. Pronto. Parece que a gente tem um emaranhado de informações. Não, nós só temos 3 informações, mas com certeza são as informações suficientes para que nós possamos resolver o nosso cálculo. Então tem aqui, ó, nós temos aqui, calcular a velocidade de um móvel que partiu com velocidade de 30 metros por segundo a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado em um tempo de 50 segundos. Bom, como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu sei que a fórmula é o quê? V, né? O V vai ser a velocidade mais a aceleração vezes o tempo.
Bom, eu vou dar um tempo aí para você resolver. Esse tempozinho, uma operação simples dessa, eu vou dar um tempo para vocês de 2 minutinhos, que é o tempo que eu resolvo aqui também para nós conferirmos. VO mais AT. Bom, eu vou olhar nos meus dados e eu sei que a velocidade inicial V eu não tenho. A velocidade final, perdão, eu não tenho. Mas eu tenho a velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial que tem aí? Isso aí, velocidade de 30 metros por segundo. Mais a aceleração que multiplica o tempo. Você vai dizer, professor, por que multiplica? A gente entende que quando nós temos duas incógnitas juntas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar os respectivos valores um pelo outro. É a mesma coisa quando eu tiver apenas um número com a álgebra, 2A, o valor substitutivo do A, eu vou multiplicar. Isso a gente já sabe, então. Quem é a aceleração? A aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho 5 que multiplica um tempo de 50 segundos. O que é que eu quero saber nisso aqui? Qual foi a velocidade final? Visto que ele saiu a 30, mas ele acelerou a 5 metros por segundo. Então, uma observação que a gente sempre faz nas nossas aulas presenciais e eu não posso deixar de fazer. Eu tenho aqui 30 mais 5 vezes 50. Eu não posso, de hipótese alguma, fazer 30 mais 5 multiplicar por 50. Por quê? Matematicamente falando, eu sei que quando eu tenho a operação de multiplicação, ela vai ser prioritária sobre a adição e a subtração. Então, eu vou fazer o quê? 5 vezes 50 para no final somar com o 30. Vamos ver aí? Então, eu sei que você está calculando aqui, aí ele chegou, como ele acelerou muito, olha só, 280 metros por segundo foi a sua velocidade final. Então, nós entendemos que nós não temos dificuldade de fazer, porque nós não temos dificuldade também com multiplicação. Nós vamos entender que nós podemos fazer essas questões baseadas nesta fórmula. Torno a dizer, eu não posso usar a fórmula, a famosa equação do sorvete. Quem é a equação do sorvete? É igual a SO mais VT. Por quê? Porque essa equação é utilizada para descobrir o espaço do móvel num movimento uniforme. E agora nós estamos tratando do movimento uniformemente variado. Então, o gráfico também vai ter uma certa diferença. Por quê? Porque a velocidade não é constante. Quando nós fizemos o gráfico em sala de aula sobre o mu, do movimento uniforme, nós vimos que ele pode subir e ele pode ser constante até você traçar a reta no eixo de simetria. Ou seja, velocidade constante. Não houve alteração. Alteração significa aceleração ou retardamento. Já quando nós vamos falar sobre o gráfico do movimento uniformemente variado, que é o gráfico da velocidade vezes o tempo, nós podemos traçar aqui, retas paralelas que não se cruzam. Por quê? Eu estou dizendo que é um movimento que varia a sua posição. É um movimento que varia na sua alteração. Então, eu vou entender no decorrer dos meus estudos de física que a aceleração determina o tipo de movimento que ele é feito. Se é um movimento uniforme, torno a dizer, nós não temos aceleração. Se é um movimento uniformemente variado, aí nós vamos encontrar a aceleração. Veja só, como nós vamos praticar isso? Se já que entendemos, eu gostaria que você
também verificasse alguns vídeos de animação que a gente pode fazer. Eu vou deixar lá no portal um link de um vídeo de animação para que você possa entender mais ainda acerca do movimento uniformemente variado. E para que a gente possa praticar, eu vou deixar o módulo 2, capítulo 2, na página 26, as questões de 2 a 5. Mas antes disso, eu quero que você abra o seu módulo aí nessa mesma página, na página 26. Nós vamos fazer a questão 1. Para quê, professor? Ora, nós estamos em aula e nós precisamos praticar aquilo que nós estamos estudando. Não é verdade? Então, veja só aí, o capítulo 2 da página 26. E eu vou dar um tempinho aí para que você, meu querido e minha querida, possa resolver apenas a questão 1. O que é que diz a questão aí? A velocidade escalar de um automóvel passa de 42 km por hora para 96 km por hora. Só aí eu já começo a perceber que houve uma alteração de velocidade. Então, se houve uma alteração de velocidade, houve uma aceleração em 7 segundos e meio. Considerando que o movimento do veículo é uniformemente acelerado ou variado, porque a gente sabe que é um sinônimo, a aceleração causa a variação, o valor da sua aceleração escalar nesse intervalo de tempo foi igual a... Nós temos as alternativas. A alternativa A, 2 metros por segundo ao quadrado. A alternativa B, 2 quilômetros por hora ao quadrado. Uma coisa também que eu quero deixar como dica para você. Observe sempre as unidades de medidas que estão sendo usadas. Por exemplo, se eu tenho metros, posso ter metros por segundo ao quadrado, se tratar de aceleração. Se eu tenho quilômetro, eu tenho quilômetro por hora. Acabe com a ideia de que você vai encontrar metro por hora ou quilômetro por segundo quando se tratar de aceleração. A terceira alternativa, a letra C, 7,2 km por segundo ao quadrado. A letra D, 7,2 metros por segundo ao quadrado. E a letra E, 7,2 km por hora ao quadrado. Eu vou dar um tempinho para você pegar o seu material aí para responder e a gente volta já já. É só ali aquele vapt-vupt para a gente beber uma água e você fazer essa atividade, ok? Estou aguardando. Pronto, já deu tempo de você responder. Bom, nós temos uma operação aí onde nós vamos usar transformação de unidades. Bom, foi pedido aí, foi dada a velocidade em quilômetros por hora, mas o tempo foi dado em segundos. O provável é eu reduzir essa quilometragem de quilômetros por hora, essa velocidade, de quilômetros por hora para metros por segundo. O que é que eu vou fazer? Então eu tenho, se V é a velocidade final, eu tenho aí o que? 96. A nossa fórmula é V é igual a VO mais AT. A velocidade final 96, a velocidade inicial 42, mais A vezes o tempo, que é 7,5. Percebe? Quanto é 96 menos 42? Por que 96 menos 42? Porque a unidade de grandeza que eu quero saber é a aceleração. Então eu tenho que isolar, transformando numa equação do primeiro grau. Então eu trago para cá o 42 ficou 54. 54 é igual a 7,5A. Mais 54 ainda é quilômetro por hora. E o tempo está em segundos. Então, eu tenho que transformar em metros por segundo. Qual é a fórmula? Qual é o jeito de se fazer? Divide-se por 3,6. Então, 54 dividido por 3,6 é 15. Então, 15 é igual a 7,5A. Nós temos aqui uma grandeza proporcional. Se está multiplicando, volta dividindo. Então, 15 dividido por 7,5 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu entendo que a alternativa certa é a letra
A. Ok? Então, torno a dizer, continuem a fazer as atividades, envie para o meu e-mail as atividades que já foram feitas e na nossa próxima videoaula nós vamos corrigir essas questões de 2 a 7. Valeu? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até mais, ok? Bye, bye.